Dei aula no Objetivo por muito tempo e ensinei trigonometria e geometria. É a matéria que ninguém queria ensinar, mas eu adorava, né? E quando eu estava dando aula lá, eu tentava introduzir esse tipo de cálculo, mas era complicado porque o material vinha pronto, né? Então você tinha que seguir um roteiro que era muito engessado. Mas olha só, agora que eu não estou mais trabalhando no Objetivo, já aposentei. Vou mostrar para vocês o ciclo que eu criei, que podemos calcular seno, cosseno e até tangente facilmente. Esse ciclo que eu criei, na verdade, eu vi num cartaz quando eu estudava na Unesp, aqui em Bauru. Olha só, primeiro, quando você vai calcular, por exemplo, o seno de um ângulo P, você pega o y de P e divide pelo raio, mas o raio tem que ser 2. E quando você vai calcular o cosseno de um ângulo P, você pega o x do ângulo P e divide pelo raio. De novo, sempre um raio igual a 2. Vou mostrar um exemplo para você. Ó. Veja lá no ponto H do ciclo, ó, o 225. Aí você quer calcular, por exemplo, o seno de 225. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o y do ponto H e dividir pelo raio, como eu mostrei ali em cima. Ó. É o y dividido pelo raio. Aí, você tem que ver que, olha o risco azul, acompanha o risco azul. E você vai ver que lá em cima é raiz de 2. Mas aqui embaixo, na parte negativa do y, é menos raiz de 2. Então, você pode dizer que o seno de 225 é menos raiz de 2 e o raio, que está bem destacado aí, sobre 2. Pronto, já temos o seno de 225. Aí o cosseno de 120, por exemplo. Para calcular o cosseno de 120, ó, você deve pegar o ponto D. Olha o ponto D, está logo embaixo aí. Então você vai pegar o x do ponto D e dividir pelo raio. O x do ponto D, você tem que acompanhar o risco vermelho e vai ver, do lado de lá é 1, mas do lado de cá, o x do ponto D é menos 1. Então vai ficar menos 1 sobre 2, que é o raio. Pronto, agora você dá um pause no exercício aí, no vídeo, e tenta calcular o cosseno de 30. Olha lá o ponto A, onde está o 30, e calcula o cosseno de 30. Bom, já deu pause, já calculou, então agora vamos conferir a sua resolução. Para você calcular o cosseno de 120, quer dizer, o cosseno de 30, você vai ter que pegar o x do ponto A, que é cateta adjacente, né? Então, por isso você pega o x e dividir pelo raio. E aí, ó, você vê que o x do ponto A é raiz de 3 e divide pelo raio, que é 2. Então tá aí, temos o cosseno de 30 então, beleza? Então, a alternativa correta, ó, é a alternativa C, raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, é um ciclo muito legal para você estudar, é um ciclo para você calcular, esses valores aí todos podem ser calculados usando teorema de Pitágoras, né? E sempre obedecendo o lado negativo, o lado positivo. É um plano cartesiano como qualquer outro, só que o raio é 2. Então tá aí, o ciclo trigonométrico do professor Arcir, que memorizou há 30 anos atrás, quando eu estudei na Unesp. Obrigado pela atenção.